Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Profética. Aqui nesse vídeo eu quero estar compartilhando 10 coisas que Deus não pode fazer. Aqui nesse vídeo eu quero estar compartilhando, mostrando para vocês 10 coisas que o eterno Deus, o Todo-Poderoso, não pode fazer. Você pode estar fazendo esta pergunta: será que existe algo que Deus não pode fazer? Então nesse vídeo aqui nós vamos estar aprendendo 10 coisas que o eterno, o Todo-Poderoso, não pode fazer. E a primeira é: Deus não pode mentir. Tito capítulo 1 versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, a primeira coisa que Deus não pode fazer é mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer é negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, a segunda coisa que Deus não pode fazer é negar a si mesmo. Terceira coisa que Deus não pode fazer é abandonar os seus. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, Deus não pode abandonar os seus. Quarta coisa que Deus não pode fazer é mudar ou ser mudado. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus não pode mudar ou ser mudado. Quinta coisa que Deus não pode fazer é ser tentado. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado e também ele não tenta a ninguém. Sexta coisa que Deus não pode fazer é deixar de existir. Salmos 90, verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, outra coisa que Deus não pode deixar é de existir, pois é um dos seus atributos. Deus, ele é eterno. Sétima coisa que Deus não pode fazer é condenar quem está em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus não pode condenar aquele que está em Cristo Jesus, o seu Filho. Oitava coisa que Deus não pode fazer é ficar cansado. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, Deus não pode ficar cansado, nem ficar exausto. Nona coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode dormir. Salmo 121, verso 4 diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então Deus, ele não pode dormir. Décima coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode pecar. Levítico capítulo 11, versículo 44 diz assim: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros como qualquer animal que se move rente ao chão. Então Deus não pode pecar, porque ele é santo. Então, nesse vídeo nós aprendemos que Deus, existe sim coisas que Deus não pode fazer. Por quê? Porque Deus nunca
será contra a sua palavra, Deus nunca será contra a sua natureza, Deus nunca será contra os seus atributos morais. Então, por isso que eu mostrei aqui para vocês, mostrando os textos bíblicos, que existe aí coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode ir contra a sua palavra, contra a sua natureza e contra os seus atributos. Espero que você possa ter aprendido um pouquinho através desse vídeo, que você possa ser edificado pela palavra de Deus e que o Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo.